Se o assunto é concurso, passa na Metrópole. Isso mesmo. Agora, todas as segundas, a partir das 11 da noite, você se liga na Metrópole e fica por dentro de tudo que acontece no universo dos concursos. Programa Aula Extra. Dicas, entrevistas com profissionais de sucesso, aulas temáticas e muito mais. Apresentação: Tiago Chuba e Rafael Petracioli. Aula Extra. Todas as segundas, às 11 da noite. Vai fazer concurso? Não perca. Boa noite, galera. Aula extra aqui, 23h05 da noite. Mais um programa aqui. Oferecimento Vestibular 2014.1, Faculdade Batista Brasileira, com novo FIES, curso de Administração, Direito, Contabilidade, Filosofia, Gastronomia, Pedagogia, Teologia, Serviço Social e agora com Gestão Pública, uma faculdade aprovadíssima pelo MEC. Inscrições em www.fbb.br. Maiores informações pelo telefone 3505-3459. Escolha melhor, faça FBB. Mais uma segunda-feira aqui, voltando com o programa Aula Extra. Hoje nós invertemos aqui um pouco quem começa, para começar no nível mais para cima, no astral, porque Rafael estava muito sério. Boa noite, Rafael Petracioli. Boa noite, amigos, boa noite, ouvintes. Hoje estamos com participações mais do que especiais aqui, o dia de direito privado para a OAB. O pessoal aí, dicas excelentes, estamos com professores de primeira linha para variar. Só trabalha com top aqui. Eu vou começar dando boa noite logo para o professor Rafael Barreto. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, Rafael. Boa noite, Tiago. Boa noite aos nossos ouvintes. Hoje é realmente um dia muito especial porque conseguimos reunir aqui grandes nomes do direito privado. Eu quero aproveitar para saudar aqui o professor Roberto Figueiredo, o professor João Glicério, nosso querido professor Igor também que está aqui, né? Olha, muito bacana contar com a presença de vocês aqui no nosso programa. Tenho certeza que vão abrilhantar demais, não é, Tiagão? Fala aí. Com certeza. Aí os nossos contatos continuam os mesmos de sempre. O Facebook, curtir aí o programa Aula Extra, né? E já podem mandar suas mensagens, suas perguntas, né? Estamos hoje aqui fazendo uma rápida revisão dessas matérias da área de direito privado, empresarial e civil, especialmente. Vamos ter também aqui, aproveitando a presença de sempre dos dois Rafaéis, também de ética, que é uma matéria que você tem que fechar, e avisando que no sábado estaremos aqui das 17 às 19, né, fazendo também um revisaço aí de última hora para a prova da OAB que vai acontecer nesse próximo domingo, dia 15. Então você entra no Facebook, programa Aula Extra, já pode mandar suas dúvidas, suas perguntas, você que está estudando aí. Pega seu caderno, sua caneta, como sempre, que a ideia da gente aqui é jogar aula nas ondas do rádio. E como a gente vai falar hoje basicamente sobre dicas, lembrando que as dicas que a gente dá para o OAB aqui, não é só para o OAB que se aproveita, né? O pessoal que está falando aqui tem bagagem para falar, para dar conteúdo para tudo quanto é concurso. Então, óbvio que como a prova da OAB está chegando, a ideia é dar um foco em OAB, mas o pessoal aqui tem cancha para o que vocês quiserem perguntar. Então, desde já a gente vai deixar o telefone aberto também, o 3505-5000, 3505-5000. Vocês podem ligar para fazer perguntas aos professores e vamos começar, né? Pois é, inclusive hoje até me pediram, não vai ter dica para TRT Campinas não. Eu falei, meu amigo, tudo é direito, o pau que dá em Chico dá em Francisco também. Então, você ligando lá, você vai pegar as mesmas matérias. 3505-5000, programa Aula Extra no Facebook. Vocês podem já começar mandando suas mensagens, mas aproveitando aqui esses professores de peso, enquanto os ouvintes aí estão pegando seus telefones e ligando, e Facebook, eu queria, né, aproveitar a presença dele aqui para pedir ao professor Roberto Figueiredo que desse aqui, né, uma aulinha pra gente, umas dicas aí, ele que tem vasta experiência nessa área de concurso, professor do Renato Saraiva, não é isso, professor? Boa noite, bem-vindo à mesa. Boa noite, amigos, boa noite, Tiago, Rafael, meu amigo, professor Rafael Barreto, João Glicério, professor Igor. É um prazer estar aqui, alegria muito grande. E eu queria lhe dizer que esse é um horário bom para estudar, né? Porque geralmente a turma já está dormindo, a família já está mais recolhida, e é nessa hora que você pode ter aí a concentração necessária e fazer o diferencial, né? Aquela galera que trabalha de manhã, de tarde, às vezes está cansado. Mas vamos lá, vamos ter uma motivação a mais e fazer a diferença. Sobre a prova da OAB, Direito Civil,
10% da prova praticamente. Então não é uma matéria que você possa ignorar. A prova da OAB está cada vez mais difícil e a tendência é que ela seja ainda mais rigorosa, mais exigente. A gente tem acompanhado aí a banca, provavelmente a OAB Federal vai divulgar aí a banca amanhã, os professores que coordenam as respectivas matérias, mas a gente que acompanha o Conselho Federal da OAB, a gente pode afirmar que vai ser uma prova dura, vai ser uma prova difícil. E quando a prova é difícil, em direito civil, geralmente se pergunta mais a parte especial do que a parte geral. Então a primeira dica que eu dou é que na parte geral, o candidato estude aqueles temas mais recorrentes, como por exemplo, prescrição e decadência e invalidades do negócio jurídico, que são os temas mais recorrentes da parte geral, fato, ato e negócio jurídico, mas o aluno deve realmente enfatizar a parte especial. As estatísticas dos últimos 10 anos da OAB comprovam que a OAB tem uma tendência de perguntar 80% das matérias em direito civil, parte especial. Então vamos lá, obrigações é parte especial, contratos é parte especial, reais é parte especial, família e sucessões é parte especial. De empresarial eu não vou falar porque tem 2 grandes mestres aqui que já vão dar as dicas. Então dentro da parte especial, a primeira dica que eu gostaria de apresentar para vocês é uma dica relativa ao direito das obrigações. Então o aluno aí que está com código, quem não tem um código vai lá no Google, joga ali Código Civil, baixa, dá uma olhadinha. Bom que não gasta dinheiro precisando comprar código. Você acha ali o artigo 233. Você tem ali a disciplina sobre obrigações. Dá uma lida na obrigação alternativa. Um só artigo do Código Civil, artigo 252. Essa pergunta de obrigação alternativa já caiu 2 vezes nos últimos 2 anos. Então é OAB sim, OAB não, OAB sim, OAB não. Há uma tendência muito grande de cair a obrigação alternativa. O que é uma obrigação alternativa? 252 do Código Civil. É uma obrigação composta pela multiplicidade de prestações. É muito fácil do candidato identificar na hora da prova. Ele vai procurar a palavrinha ou fazer uma coisa ou fazer outra coisa. Isso é uma obrigação alternativa, composta pela multiplicidade de prestações. Ou construir um muro ou pagar R$1.000, por exemplo. Isso é uma obrigação alternativa. A pergunta mais comum na prova da OAB, na obrigação alternativa é: a quem compete a escolha? Quem escolhe na obrigação alternativa? Regra geral é um macete bem bacana, devedor. Em prova de OAB, direito privado, direito civil, a regra é devedor. É o devedor que escolhe a obrigação alternativa em regra, se não tiver estipulação em sentido contrário. Quando a obrigação é genérica, é o devedor que concentra, que escolhe a obrigação genérica. A execução se faz de forma menos onerosa ao devedor. Quando a obrigação tem que ser pago, o local da obrigação em regra é o domicílio do devedor. Então, se o aluno chegar ali e tiver 4 preposições e uma tiver devedor, a tendência é que seja o devedor. Então, marca isso, salvo disciplina em sentido contrário em um contrato. Dica bacana é o da obrigação alternativa. Para finalizar, ainda na obrigação alternativa tem 4 parágrafos. Então, vai lá, que às vezes a obrigação alternativa ela é periódica, ela é sucessiva, dá uma olhadinha nela, que com certeza vai cair na sua prova e você vai gabaritar, né não, Rafa? O que é que você acha? Que maravilha, olha, eu acho que o pessoal que está aí antenado já tem uma questão certa na prova de domingo. E, Robertinho, direito de família costuma cair muito na prova? Fala pra gente. Cara, direito de família é uma questão por OAB. Então, geralmente você tem aí uma questão de família, que eu diria direito de família puro, que é o direito de família em si, regime de bem, é o que cai bastante. Ou então família misturada com sucessões, família e sucessões, uma questão mais ou menos embolada. Então eu vou dar uma dica aí de direito de família que é bem legal, que não é só pra OAB não, é pra gente que tá casada também. Eu acho que aqui deve ter gente casada. Eu tô vendo aí um bocado de bambolê na mão esquerda do povo, né? Cada um com o seu. Tiago já olhou aí preocupado com o dele. Tiago até tinha colocado em cima da mesa, já colocou de volta aqui no dedo. Eita, que hoje vai ter problema em casa. Mas olha só, quando a gente casa, né, João? É meu bem pra lá, meu bem pra cá. Na hora do vamos ver, meus bens pra cá, seus bens pra cá também, né? Então o povo só quer saber daquela disputa lá da mesa de centro que comprou no crediário e tal. O povo só quer saber do regime de bem. Galera, vamos falar um pouquinho do regime de bem. A OAB, quando pergunta direito de família, pergunta regime de bem.
Então, dentro do regime de bem, você tem a comunhão parcial, que é o que mais cai em prova da OAB. Como é o regime da comunhão parcial? Até a data do casamento, nada comunica. Então, o que é meu, o que é seu, o que é dela, é dela. Nada comunica até a data do casamento. Do casamento em diante, tudo comunica, à exceção de um artigozinho do Código, que é o 1659. Então, olha que beleza, você coloca na cabeça, do casamento para frente, tudo comunica, menos aquilo que está no artigo 1659, vai esse macete. Ou seja, não comunica salário, não comunica doação, não comunica herança. Agora, vocês sabiam que a loteria esportiva comunica? Que pena. A regra da virada tá aí, né? Eu não vou nem jogar mais. Se você apostar na loteria esportiva, na comunhão parcial, João, caixão e vela, a sua esposa vai receber aí metade vai ser dela, porque loteria esportiva comunica. Agora, doação e herança não comunicam no regime da comunhão parcial. É uma dica bacana aí. A regra geral é o regime da comunhão parcial de bem. É isso mesmo, já tem um ouvinte aí, David tá no ar. Alô, David, boa noite. Boa noite, meu irmão, boa noite, Rafa, boa noite a vocês todos aí. Tudo bem? Parabenizar vocês aí pelo programa. Valeu. Obrigado, meu amigo. Ô, negão, tira uma dúvida aí, negão. Eu fiz o curso da Embasa, negão, em 2010, né? Eles prolongaram agora para 2014, se eu não me engano vai até abril. Aí eu queria tirar uma dúvida, um colega meu, rapaz, bota na justiça, já que ele não chamaram, eu fiquei no classificado na média, tirei a média, fiquei no classificado. Aí até agora também, como eles estão chamando, né, em pouquinho agora, cada mês eles chamam uma etapa. Aí nesse caso, já que eu não fui chamado, você me garante assim que é bom eu botar na justiça para garantir assim? Professor Rafael Barreto, na aula passada, até comentou sobre isso, queria que você repetisse aí, professor. Eu não assisti, não. Então preste atenção aí. Valeu. Nosso querido ouvinte, presta atenção. Essa situação que você está aí narrando é uma situação que acontece com muitas pessoas. De uma maneira geral, hoje em dia, o que tem prevalecido é que quando o edital do concurso indica o número de vagas que vai ser preenchidas, o Estado tem o dever de lhe nomear. A primeira coisa que você vai ter que fazer é verificar se no edital do concurso tinha indicação do número de vagas. Se tiver essa indicação do número de vagas e você tiver dentro desse número de vagas, aí existe uma probabilidade muito grande de obter êxito na ação. Que é preciso esclarecer que existe uma diferença entre você ser classificado no concurso e você vir a ser efetivamente nomeado, está dentro do número de vagas. Então, primeira coisa que a gente pede que você olhe com atenção é esse cenário. Se houve a divulgação do número de vagas. Se não houver, infelizmente não haverá um direito aí a ser reconhecido pelo Poder Judiciário. Teria que analisar com muita atenção o caso para lhe dar uma resposta assim mais incisiva. Mas a priori, se não houver número de vagas, não seria uma medida judicial vitoriosa não. A priori, muito por alto. Eu quero aproveitar, o pessoal falou aí de concursos passados. Ontem a gente teve a prova de advogado da Conder, né? Uma segunda, prova, porque a primeira foi anulada. A primeira foi anulada porque não cobraram o tributário. E aí ontem teve uma nova prova e eu soube do pessoal que fez a prova ontem que a diferença entre a primeira e a segunda prova estava gritante, né? Que a primeira prova estava muito mais tranquila, que foi anulada, né? Com questões muito mais simples e que dessa vez fizeram uns enunciados na pegada da OAB, né? Cara, enunciado com 20 linhas, só para você entender qual era a situação que o cara estava cobrando. Enfim, para você que fez a prova ontem de advogado da Condé, espero que você tenha ido bem, boa sorte e que você consiga a sua aprovação aí. Pois é, aqui no Facebook, programa Aula Extra. Professor Roberto, quer falar alguma coisa? Não, eu queria apenas, a propósito dessas duas últimas considerações do ouvinte David, dizer a ele que uma coisa que ele também deve estar atento é a data de validade do concurso, porque às vezes o concurso ele é renovado, ele é prorrogado, e às vezes novas vagas vão sendo criadas, não é, professor Rafael? Verdade. Então, de repente, são 30 vagas, ele ficou no número 40, então ele não tem direito a priori. Mas, de repente, pessoas não tomaram posse, foram nomeadas e desistiram, novas vagas apareceram. Então, David, a princípio, seu direito não é muito claro pra gente aqui, mas fica atento a essas ideias, porque, de repente, você pode aí obter êxito em uma ação, um mandado de segurança, se tiver prazo. Sobre os enunciados da Condé, aliás, isso é interessante.
é batata. Toda vez que uma prova de concurso público é anulada, a outra vem mais difícil. Sabe-se lá por quê, né? Quem souber morre. É a vingança. Agora, sobre os enunciados, vai uma dica bacana pra galera da OAB. É muito comum, principalmente na prova de civil e de penal, que a OAB ela coloca o enunciado do tamanho do mundo e faça uma pergunta que não tenha nada a ver com o enunciado. Então, assim, o aluno, coitado, que não tem a malandragem, que não está preparado, não é isso, professor Igor, não é isso, professor João? Não está preparado, não tem a malandragem, aí o que é que o aluno faz, coitado? Ele gasta ali a leitura dele, daqui a pouco está embaixo assim, de acordo com a lei sobre a prescrição, responda. Então ele não precisava ter lido o enunciado. Às vezes não precisa ler absolutamente nada do enunciado. Então, você cansou, né? Fica ligado nisso daí, porque aí a experiência vai mostrando, tem que ter esse cuidado. 35055000, você que está em casa e querendo saber aqui dicas hoje especialmente sobre direito civil, direito empresarial, né? E curtindo aí no Facebook programa Aula Extra e mandando suas dúvidas também pelo Facebook. Falando em Facebook, até para a gente poder ter aqui as dicas dos professores aqui de empresarial, começando pelo professor João Glicério. Tem aqui Laiane Prates. Queria mandar um grande abraço ao professor João Glicério, que foi meu professor na Uniana. Queria saber dos professores de cada matéria quais os temas que eles acham que podem cair nas duas questões jurídicas do TRT Campinas, que acontecerá neste domingo. Então, professor João Glicério, boa noite e bem-vindo à mesa. E qual seria a sua dica aí para direito empresarial para essa prova da OAB e já aproveitando para a prova de TRT? Boa noite, Thiago. Boa noite, Rafael Petracioli. Boa noite, grande Roberto Figueiredo. Boa noite, meu amigo Rafael Barreto. Boa noite, professor Igor. Para a prova da OAB, eu tenho algumas considerações, mas antes só um parênteses. Em relação ao TRT de Campinas, a prova de analista não vai cair direito empresarial, não vai ser cobrado direito empresarial para a prova de analista, mas acho que o professor Roberto tem algumas considerações sobre direito civil aí para fazer. E quanto à questão da OAB, a gente tem um levantamento estatístico sobre as questões que são cobradas nas últimas OABs, e em direito empresarial a OAB tem concentrado seus esforços em direito societário. Direito societário tem sido a vedete do direito empresarial, chegando a beirar quase 50% das questões de direito empresarial. Nós temos aí, entre teoria geral e direito societário, quase 50% das questões de direito empresarial. Você tem uma concentração na teoria geral e direito societário, e no Código Civil, a leitura dos artigos 966 a 1195 é indispensável. A leitura desses artigos, justamente o livro de Direito de Empresa do Código Civil, permitem ao candidato um número muito grande de questões de direito empresarial da prova. Claro, tem outras leis importantes, como a lei de falências, a lei de sociedades anônimas, mas o Código Civil tem sido fundamental e muitas questões têm versado sobre o Código Civil. Quanto a algumas dicas que eu acho que seriam importantes para a prova do exame de ordem, tem algumas questões que têm se repetido com uma certa frequência. Uma delas, a primeira diferenciação entre empresa e empresário. É uma diferenciação muito comum, até porque o senso comum utiliza o termo empresa de modo equivocado. As pessoas se referem à empresa como ora o sujeito da atividade, ora o lugar onde a atividade é exercida, quando isso é equivocado. A empresa não é coisa nem pessoa, não é agente nem paciente, não é sujeito nem objeto. O sujeito da atividade empresarial é o empresário, seja o empresário individual, seja a sociedade empresária ou a EIRELI, como alguns preferem chamar, a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, o empresário é o sujeito, a empresa é o vínculo que liga esse sujeito ao objeto. O objeto é o estabelecimento empresarial. Outro equívoco relativamente comum é se referir ao estabelecimento como o lugar onde a atividade é exercida. O lugar onde a atividade é exercida, minha amiga Laiane, é chamado de ponto empresarial. Tecnicamente, o lugar deve ser chamado de ponto empresarial. O estabelecimento é o conjunto de bens, tanto materiais quanto imateriais, do empresário, destinados ao exercício da atividade econômica organizada. Então, a OAB também tem concentrado algumas perguntas na diferenciação de nome e marca. Com muito cuidado. Porque o nome empresarial identifica o sujeito da atividade empresarial, identifica o empresário. É aquilo que aparece na nota fiscal, é aquilo que aparece no contrato que você assina. A marca identifica os produtos e serviços que o empresário oferece.
Então, quando você compra uma chuteira, você compra uma bola, a marca que ali está identificada, relaciona com o produto ou serviço que aquele empresário oferece. Então, o nome é registrado na junta comercial, ele é protegido pelo registro realizado na junta comercial. Como a junta comercial é um órgão estadual, ele é protegido apenas dentro do território do estado em que foi registrado, diferentemente da marca. A marca é protegida pelo registro no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Como é um instituto nacional, a marca é protegida em todo o território nacional. Agora, enquanto o nome é protegido em todos os ramos de atividade, naquele estado ninguém mais pode usar aquele nome nem para outra atividade. A marca é protegida apenas naquela classe em que foi registrada, e outras pessoas podem usar aquela marca em outras classes, não podem usar na mesma classe. Uma outra pergunta muito comum no prova do exame de ordem é a diferença de aval e fiança. O aval e a fiança têm como semelhança serem garantias fiduciárias. É uma garantia pautada na confiança, então na confiança que se tem em um terceiro. Os dois exigem a outorga conjugal, o professor Roberto sabe muito bem disso. Os dois exigem a outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, exceto o da separação de bens. Então, tanto para a fiança quanto para o aval, no Código Civil atual, exige-se a outorga conjugal, a autorização do cônjuge para que aquele ato seja praticado. No Código 16 não era assim, mas no Código 2002 passou a ser assim. Tanto para o aval quanto para a fiança, exige-se a outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, exceto o da separação de bens. As diferenças residem, primeiro, enquanto na fiança existe um benefício de ordem, o credor primeiro tem de cobrar do afiançado para depois cobrar do fiador. No aval esse benefício de ordem não existe. O credor pode cobrar tanto do avalista quanto do avalizado. Não existe ordem a ser respeitada para o aval. Outra diferença é que a fiança é uma obrigação acessória. Se a obrigação principal for nula, a fiança também será. Se eu tenho um contrato de locação garantido por fiança, nula a locação, nula a fiança. O que não acontece no aval, porque o aval é uma obrigação autônoma independente. Se eu tenho uma nota promissória garantida por aval, a nulidade eventual da obrigação principal da nota promissória não contamina o aval. O aval continua autônomo, porque o direito cambiário, isso é muito importante que o candidato lembre, o direito cambiário tem a índole de proteger o credor. Ele tem essa índole de proteger o crédito, para que ele circule mais força, mais livremente. Então, a índole do direito cambiário é proteger o credor. Então, uma outra questão que invariavelmente é cobrada na prova se relaciona com as sociedades limitada e anônima, o tipo de responsabilidade. Enquanto na sociedade limitada, a responsabilidade é solidária pelo que faltar para integralizar o capital, na anônima, cada acionista responde apenas pelas ações subscritas e ou adquiridas por ele. Então, na anônima, cada um responde pela sua parte. Na limitada, os sócios respondem solidariamente pelo que faltar para integralizar o capital, e depois de integralizado, aí sim cada um apenas responderá pela sua parte. Vai perder aquilo que investiu, na verdade, né? Então é uma dica aí mais frequente também da prova. A gente está com um ouvinte na linha aí? Bruno Torres. Alô, Bruno. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, velho? Tudo bom, meu. Fale um pouco mais alto, meu amigo, por favor. Vou fazer a prova domingo e estou um pouco nervoso porque é minha primeira prova e eu gostei da explanação. Boa noite a todos. Boa noite a todos os professores, a todos os mestres. Sobre o direito empresarial, gostei da explanação do professor. E eu queria saber sobre a incidência de questões de teor de crédito, de cheque, se há no histórico das provas. Eu vejo que provas antigas também, mas gostaria de saber se a banca pode estar inovando. Ok, o professor Igor Tinoco agora vai responder para você. Bem, meu amigo Bruno, pelo que nós pesquisamos de incidência de questões de direito empresarial na prova da OAB, assim como o professor João Glicério aqui nos acalentou, além da cobrança do direito de empresa, há uma incidência também praticamente anual de questões, pelo menos uma das 5 de direito empresarial, que versem sobre títulos de crédito. E dentre os títulos de crédito, o título mais usual na sociedade, sem dúvida, é o cheque. E por essa razão, eu acredito que os redatores da prova da OAB
também se utilizem de questões práticas envolvendo a disciplina relativa ao título de crédito, especificamente ao cheque. E uma dica que eu posso deixar aqui para você é o seguinte: tem coisas que estão previstas na lei do cheque, que é uma lei especial, que obviamente elas vão prevalecer quando em confronto com a lei geral, que é o Código Civil. Então, em relação a isso, eu posso trazer para você um assunto que é pouco vivenciado na prática, mas que existe bastante em questões de concurso, que é a questão do pagamento parcial do cheque. Eu lhe indago, caro ouvinte, se vocês na vida prática já se depararam com a situação de se dirigir a uma instituição bancária para liquidar, para receber o valor inscrito num cheque e eventualmente vocês tenham recebido o valor parcial inscrito naquele cheque. Eu particularmente nunca vivenciei uma situação como essa, mas lhes asseguro que a lei do cheque, que é uma lei especial, contém uma previsão lá no seu artigo 38, parágrafo único, que admite o pagamento parcial do cheque, ou seja, uma situação hipotética de um cheque emitido no valor de R$1.000, o emitente possui saldo em conta bancária de apenas R$500 e é possível sim que a instituição bancária efetue o pagamento parcial desse cheque, entregando apenas a quantia de R$500 ao beneficiário do cheque. E, obviamente, isso vai constar no próprio cheque ou em um registro próprio que será entregue pelo caixa bancário. Então, uma dica para vocês aí que vão fazer o AB no próximo domingo, fica aí esse alerta. Há a possibilidade de pagamento parcial do cheque e o portador não pode recusar esse pagamento. Então, para você, caro Bruno, eu daria a dica de dar uma lidinha na lei especial do cheque, que também tem uma incidência razoável dentre o leque de questões de direito empresarial na prova da OAB. Rapaz, dica importante isso aí, viu? Pois é, 35055000, quem quiser tirar dúvidas aí, como nosso amigo Bruno Torres, e aqui também pelo Facebook, no programa Aula Extra, você curte aí o Facebook, pode fazer sua pergunta, tem até um amigo aqui, Luiz Miguel Santana. Boa noite, o que é mais cobrado em direito do trabalho? Bem, hoje infelizmente aqui na bancada não tem nenhum especialista nessa matéria, mas se eu fosse você, meu amigão, aí para os próximos concursos aí, quem está atento, eu dava uma olhada sempre nessa questão do direito da empregada doméstica, que está aí, né, em voga, né, um tema aí bem atual e que de fato mexe com a sociedade toda, e também algumas mudanças aí de estabilidade, gestante e pessoas acidentadas, mesmo em contratos por tempo determinado, que houve uma súmula nova aí, 2 súmulas do TST, salvo engano, que mudaram esse entendimento. Não sei se os professores aqui, apesar de não serem da área assim como eu, querem dar uma... Eu acrescentaria, Tiago, uma questão relativa a aviso prévio, que também houve uma mudança pertinente à proporcionalidade e inclusive a extensão do aviso por período superior a 30 dias. Pois é, escute o doutor Igor, você viu que ele falou de pagamento parcial de cheque, uma coisa que eu acho que nem bancário sabe que isso existe. Até direito, aproveitar aqui para fazer uma observação, que eu estou aqui realmente muito feliz com essas lições de direito empresarial, 2 mestres aqui com certeza contribuindo. E eu digo a vocês que essa questão do pagamento parcial do cheque, que é um tema muito importante, eu acho que muitas pessoas não tinham conhecimento. Eu particularmente não conhecia, e nosso amigo Rafael Petracioli estava confessando aqui que não conhecia, só que tem um detalhe: ele foi gerente de banco. E agora a gente já sabe por que ele não é mais gerente de banco, né? Porque ele está aqui com a gente, deixou de ser gerente de banco. Eu acho que passa um pouco por isso aí, né? E queria até aproveitar, então, pedir aos nossos colegas de direito empresarial que se pudessem continuar com dicas aí de títulos de crédito, porque realmente está muito interessante isso aí. Professores, a bola está com vocês dois. Com certeza. Professor João Glistério, professor Igor, fique à vontade. Hoje é empresarial e civil. Eu acho que uma segunda dica também relevante nesse tema de títulos de crédito seria em relação à obrigação do banco, que é o sacado na relação cartolar. Importante vocês observarem os termos utilizados na prova. O emitente do cheque, ele também é chamado de sacador. O banco ou a instituição financeira equiparada é a figura do sacado,
que recebe, obviamente, a ordem de efetuar o pagamento do valor inscrito no cheque. E, por fim, o beneficiário ou tomador é aquele que vai auferir o valor inscrito no cheque e, obviamente, obter aquela quantia ali inscrita. Então, eu chamo a atenção dos ouvintes para as terminologias que podem ser utilizadas na questão. Por exemplo, vez por outra, nos deparamos com expressões: fulano sacou um cheque contra o banco X. Obviamente que essa expressão fulano sacou um cheque não significa que ele sacou valor em banco. Ao contrário, fulano sacou um cheque significa dizer que fulano emitiu um cheque. Então, muitas vezes, o candidato se depara com um enunciado de uma questão que pode lhe induzir a erro. Então, uma coisa é a terminologia jurídica da coisa, a outra é do senso comum do dia a dia, né? Exatamente. Na prática, a expressão sacar, ela é utilizada erroneamente na língua popular. Em tese, sacar significa emitir o cheque. Portanto, se fulano sacou um cheque contra o Banco Bradesco, significa dizer que fulano emitiu um cheque contra o Banco Bradesco, porque obviamente esse cheque vai ser pago, liquidado pelo Banco Bradesco. Eu queria também ressaltar nessa linha de raciocínio que existem algumas súmulas que também, vez por outra, são cobradas em provas da OAB, no que se refere à possibilidade de indenização por danos morais atreladas ao cheque. E nesse contexto, eu salientaria uma súmula do STF que dispõe o seguinte, que a apresentação do cheque ao banco sacado antes do prazo indicado no cheque pré-datado, ela gera por si só uma indenização por danos morais. O que quer dizer isso? Em tese, o cheque é um título de pagamento à vista. Inclusive, a lei do cheque dispõe expressamente que qualquer disposição em sentido contrário à questão do cheque ser considerado pagamento à vista é nula. Então, para a lei, o cheque é um título de pagamento à vista. Mas nós sabemos, caros ouvintes, que na prática é comum e usual a emissão de cheques pré-datados ou pós-datados. E esse cheque pré-datado ou pós-datados decorre de um acordo, de um consenso, de um ajuste de vontade entre as partes. Obviamente que se um comerciante receber um cheque pré-datado, obviamente ele anuiu a esse recebimento, porque caso contrário ele não teria recebido. Então, embora para a lei o cheque seja considerado um título de crédito à vista, é admissível a circulação e o pagamento de um título de crédito considerado como pré-datado. E a apresentação antecipada desse título de cheque, desse cheque pré-datado ao banco sacado antes do prazo ali assinalado, gera uma indenização por danos morais, justamente por quebra da boa-fé, da lealdade entre a relação que ensejou a emissão daquele cheque. Então, a segunda dica aí fica para vocês anotarem. A priori, e de acordo com os termos da lei, o cheque é um título de crédito de pagamento à vista. Entretanto, admite-se a emissão e circulação de cheque pré-datado, ressalvando-se que a apresentação antecipada do cheque pré-datado enseja o pagamento de dano moral. Perfeito. Lembrando que o programa Aula Extra é um oferecimento do vestibular 2014.1 Faculdade Batista Brasileira com novo FIES. Os cursos de administração, direito, contabilidade, filosofia, gastronomia, pedagogia, teologia, serviço social e agora também com gestão pública. A faculdade é aprovadíssima pelo MEC, suas inscrições em www.fbb.br ou maiores informações pelo telefone 3505-3459. Escolha melhor, faça a FBB. Nossos amigos ouvintes aí podem continuar ligando 35055000 ou pelo Facebook, programa Aula Extra, é só curtir lá e fazer a pergunta. Vamos saber mais de alguma dica aqui de Direito Civil, que é uma matéria central no curso de Direito, quanto mais na prova da OAB. Professor Rafael? Isso, eu acabei de receber aqui de alguns alunos, né, por mensagem, dúvidas, pedindo para passar para os professores, uma dúvida de Direito Civil para o professor Roberto. Pronto. Seria sobre nulidade absoluta, nulidade relativa, invalidade. E também me pediram para perguntar aos professores de Direito Empresarial sobre sociedade em nome coletivo. Chegaram essas dúvidas aqui. Então, se os dois colegas pudessem responder aos nossos ouvintes, papel e caneta na mão aí, caderno na mão. Vamos lá.
Vamos lá, galera. Esse é um tema realmente central. Nulidade absoluta e nulidade relativa, aliás, é um tema que ajuda no direito civil, material civil, mas também ajuda no direito processual civil, porque lá no processo você vai ter situações de nulidades e de anulabilidades. Ajuda no direito do trabalho, porque lá você tem nulidades, anulabilidades, no direito tributário. Então, é um tema que serve como uma teoria geral do direito. A nulidade absoluta se diferencia basicamente da nulidade relativa por conta do interesse público que ela traz dentro de si. Ou seja, a nulidade absoluta, ela é de interesse do Estado. É quando algum bem jurídico de relevância para o poder público, para o Estado, se faz presente. E por consequência disso, a nulidade absoluta ela é inconvalidável, ou seja, ela pode ser arguída a qualquer momento e ela jamais será ratificada, ela jamais será convalidada. Há um artigo no Código Civil, o artigo 169, 169, que afirma exatamente isso. Como a nulidade absoluta é de interesse público, ela não se convalida com o decurso do tempo. Ela é inconvalidável. E por isso ela não se submete à prescrição, ela não se submete à decadência. Tem algumas outras características finais. Por exemplo, qualquer pessoa pode suscitar a nulidade absoluta. O juiz pode reconhecer de ofício a nulidade absoluta. Uma palavrinha que o candidato atrapalha muito. A nulidade absoluta tem efeito ex tunc, ou seja, ter de tudo, de trás, retroage para trás, retroage toda ela. Então você tem lá a nulidade absoluta com efeito ex tunc. A nulidade absoluta ela pode ser declarada através de uma ação declaratória. A nulidade, aí vem uma dica interessante. É absolutamente incapaz que não é representado, tem como consequência nulidade absoluta. Então, incapacidade absoluta gera nulidade absoluta. É uma coerência do sistema. E na nulidade relativa é o oposto disso. Então, se o candidato ele tem a disciplina de toda nulidade absoluta, ele vai saber por oposto, por confronto a isso, o quê? Que a nulidade relativa interessa ao particular e não ao poder público. Então, tem que haver uma provocação. Tem que haver um requerimento da parte. O juiz não pode decretar de ofício, não se convalida com o decurso do tempo, se submete a prazos decadenciais. Ou seja, ela gira em torno também dos relativamente incapazes. Então, se a incapacidade é relativa, a nulidade é relativa. Se a incapacidade é absoluta, a nulidade absoluta. Aliás, tem um artigo só, vai um macete aí para o candidato, tem um artigo só para o candidato memorizar, o artigo 171 do Código Civil. Ali tem basicamente a grande parte das nulidades relativas. Artigo 171, nulidade relativa para relativamente incapaz e nulidade relativa para defeitos do negócio jurídico. Então quase ali é nulidade relativa, praticamente o resto é nulidade absoluta. Então o candidato na hora da prova ele vai verificar, houve defeito do negócio jurídico, erro, dolo, coação, lesão, fraude contra credores, houve relativamente capaz? Se a resposta for afirmativa, a nulidade é relativa. Se a resposta for negativa, a nulidade é absoluta. Esse negócio do ex tunc, ex nunc, o professor João Glicério fez ali, eu também aprendi assim, né? O ex tunc, o T é de testa, então se você tomar uma tapa na testa, você vai para trás, então o ex tunc retroage. Essa da testa. E o ex nunc, N de nuca, se você tomar uma tapa na nuca, você vai para frente, então não retroage. Eu também aprendi dessa essa forma da na nuca faculdade. pra mim era totalmente desconhecida. Inesquecível esse. Eu acho que o Thiago tomou muita peba durante a faculdade para poder aprender essas lições. Mas eu não sou, eu tenho dificuldade tremenda de gravar essas diferençazinhas e para mim, se eu não tivesse fizesse esses links, eu simplesmente não consigo. Rapaz, o que mais me lembrar. impressiona é porque eu sou professor de direito eleitoral e professor de ética. E os nossos diplomas legais não são tão grandes, né? Mas o pessoal que é professor de direito civil, o cara decorar os artigos do Código Civil, fala, não, estou falando sobre decadência e o artigo é um número tal. Rapaz, Código Civil tem 100% artigos e o pessoal bota tudo, é um negócio impressionante. Ser professor de direito civil é uma arte, viu? É uma arte. Parabéns. Professor João Glicério, a pergunta aí que mandaram para o professor Rafael. Sobre sociedade e professor nome Igor coletivo. Veja só, antes de falar propriamente da nome coletivo, tem uma observação que eu acho que é imprescindível. Primeiro se refere à responsabilidade do sócio pelas obrigações sociais. A responsabilidade do sócio pelas obrigações sociais é subsidiária.
Existe uma ordem a ser respeitado. O sócio tem o direito de ser demandado apenas depois da sociedade. O credor da sociedade, em primeiro lugar, tem de demandar a sociedade para depois demandar o sócio. Uma ordem aí tem que ser respeitada. Essa ordem só não é respeitada em duas circunstâncias. Na desconsideração da personalidade jurídica, o sócio fraudador não tem direito ao benefício de ordem, ele tem responsabilidade direta. E na sociedade em comum, o sócio que contratou pela sociedade também não tem direito ao benefício de ordem. Ele também tem responsabilidade direta. Só lembrando, a sociedade em comum é aquela sociedade não registrada na junta comercial. E se não foi registrada, não adquiriu personalidade jurídica. Consequentemente, a personalidade jurídica utilizada para contratar pela sociedade é a personalidade do sócio administrador, do sócio que contrata pela sociedade. Consequentemente, se ele utiliza a personalidade jurídica dele, obviamente, a responsabilidade dele também é direta nesse caso. Então, essa primeira observação é fundamental. Agora, o candidato vai encontrar várias vezes no Código Civil a referência à responsabilidade solidária dos sócios. Sempre que o Código mencionar a responsabilidade solidária, está tratando da solidariedade existente entre eles, de um sócio em relação ao outro, nunca do sócio em relação à sociedade. Porque do sócio em relação à sociedade, a responsabilidade é subsidiária. Pois bem, a sociedade em nome coletivo perguntada, apesar de pouco frequente nas sociedades empresárias, é bastante cobrada na prova do exame de ordem. A sociedade em nome coletivo é aquela sociedade em que todos os sócios têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais. Eles continuam tendo direito ao benefício de ordem, continuam tendo direito de responder depois da sociedade, mas respondem de maneira ilimitada. Diferentemente da comandita simples, onde eu tenho alguns sócios respondendo de maneira ilimitada, outros sócios respondendo de maneira limitada. O sócio que responde de maneira ilimitada é chamado de comanditado. E o que responde de maneira limitada é chamado de comanditário. Dentro das técnicas mnemônicas aí, que a gente acabou de compartilhar, do tapa na testa, do tapa na nuca, toda técnica mnemônica tem de ser ridícula, porque assim ela produz mais efeito, ela é mais eficiente. Né? Fernando Pessoa já dizia que as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fosse ridícula. Exatamente. Então, veja só, você costuma dizer assim, que o comanditado é o coitado, porque ele pode colocar o seu patrimônio particular em risco. O seu patrimônio particular pode ser alcançado por dívidas da sociedade. Então ele é o coitado da relação jurídica ali da comandita simples. Agora, é importante lembrar que a conta de participação é uma sociedade não personificada, uma sociedade que não possui personalidade jurídica, formada por dois sócios, o sócio ostensivo e o sócio participante. O participante também é chamado de oculto. Mas é o ostensivo que exerce a atividade com a sua personalidade. Mas, obviamente, ele responde perante terceiros e tem o direito de regresso contra o sócio participante. A limitada é a sociedade mais frequente no nosso ordenamento, nas juntas comerciais brasileiras. Mais de 90% das sociedades registradas nas juntas comerciais brasileiras são limitadas. E tem dois motivos para isso. Um é a limitação de responsabilidade. Pô, mas limitação de responsabilidade eu também tenho na SA. Mas o outro é a contratualidade. A limitada é fácil de ser constituída e é também fácil de ser regulamentada pelos sócios. Eles podem definir os rumos da sociedade facilmente. A tendência, que é com a criação da Eireli, essa incidência de limitadas diminui um pouco. Por quê? Muitas vezes o indivíduo queria ser empresário individual, mas não queria ter a responsabilidade ilimitada que isso acarretava. O que é que ele fazia? Ele tinha de formar uma sociedade, mas não queria ter um sócio. Então ele chamava a esposa, chamava o sobrinho, o tio, o avô, colocava com 1% apenas da participação societária. Era uma sociedade fictícia, para poder exercer a atividade e preservar o seu patrimônio particular. Com a criação da Eireli, a empresa individual de responsabilidade limitada, isso tende a modificar. Por quê? Ele vai poder exercer a atividade empresarial de forma praticamente individual, preservando a sua responsabilidade limitada. É uma pessoa jurídica que vai ter um único integrante e essa pessoa jurídica que vai exercer a atividade. Um tema que invariavelmente pode ser cobrado é uma alteração legislativa recente do Código Civil. O artigo 974 do Código Civil teve a modificação em 2011 com a inserção do parágrafo 3º, que apenas repetiu uma construção doutrinária e jurisprudencial frequente, que é da participação do sócio incapaz na sociedade. O incapaz pode ser sócio de uma sociedade empresária? Pode, desde o começo inclusive, mas para isso
3 requisitos têm de ser observados. Primeiro, se for absolutamente incapaz, como o professor Roberto bem falou, tem de ser representado. Se for relativamente incapaz, tem de estar assistido. Esse é o primeiro requisito. Segundo, o incapaz não pode participar da administração da sociedade. Por óbvio, não pode participar da administração da sociedade. E terceiro, o capital social tem de estar integralizado. Não pode o incapaz participar de uma sociedade em que o sócio, em que o capital social não esteja integralizado. Uma outra pergunta comum é: e o incapaz pode ser empresário individual? Ele nunca pode iniciar uma atividade empresarial como empresário individual, mas ele pode continuar uma atividade objeto de herança ou pode continuar uma atividade iniciada por ele quando era capaz. Ele pode continuar, mas para isso precisa de uma autorização judicial constante de alvará. Nesse alvará, os bens do incapaz ao tempo da sucessão serão relacionados pelo juiz, porque estarão protegidos do eventual insucesso da atividade. Então, os bens estarão protegidos de eventual insucesso da atividade, salvo se o bem for utilizado na atividade empresarial. Lembrando só aos nossos amigos ouvintes que no sábado, na véspera da OAB, nós estaremos aqui com essa equipe também de professores e tantos outros, mesmo que eles não estejam aqui presencialmente, mas já combinamos que falaremos por telefone para fazer uma revisão sábado, portanto, aqui na Rádio Metrópole, 17 às 19, uma super revisão para a OAB que vai acontecer já no outro dia. E estamos com um ouvinte aí, 35055000, ou então no Facebook, programa Aula Extra. Abelardo Filho, diga, meu amigo, boa noite, tudo bom? Boa noite, muito obrigado pelo espaço cedido. Opa, meu amigo, você que manda aqui. Eu vou aproveitar aí a experiência de vocês e tentar tirar uma dúvida e tentar ajudar também muitas pessoas. Vamos lá. Veja bem, nós somos uma atividade, nós somos a autoescola, né? Nossa atividade é a concessão do Estado. E nós temos uma grande dúvida lá em relação a essa venda, essa venda dessa empresa. Por ser concessão do Estado, nós podemos vender essa empresa para terceiros e se desfazer. Por exemplo, o empresário já não quer mais continuar com a atividade. Ele pode vender essa empresa a outras pessoas? Isso pode ser uma questão da prova do OAB no domingo. Os professores aqui de direito empresarial podem pensar aí rapidamente para responder o caso prático, porque caso prático tem que sempre pensar rápido, né? Você bacharel em direito, meu amigo, sua área é licitação. Você chega no lugar, meu amigo, eu tô com um problema lá com uma empregada, não paguei o FGTS e tal. Eu sei lá de FGTS, minha amiga. Vamos lá, os professores aí de empresarial, o que é que vocês acham? E com esses dados bem superficiais, né? É complicado dar uma opinião mais fundamentada nisso, mas de qualquer forma tentar dar uma luz aí no fim do túnel. De qualquer sorte, existem 2 formas de negociação de uma atividade empresarial. Uma é pela alienação do estabelecimento empresarial. Isso é perfeitamente possível. A alienação do estabelecimento empresarial acarreta também a transferência das dívidas para o adquirente e a responsabilidade solidária do alienante por 1 ano pelas dívidas, excepcionando-se apenas a questão das dívidas trabalhistas e dívidas tributárias, que tem um tratamento diferente. A outra forma é a alienação da participação societária. Se a sociedade é limitada, eu acho que deve ser, a grande maioria das sociedades do Brasil hoje são limitadas. Se a sociedade é limitada, você pode alienar as cotas para o terceiro interessado. Então, havendo um terceiro interessado, você pode alienar as cotas e, nesse caso, o alienante ficará solidariamente responsável pelas dívidas existentes ao tempo da alienação por 2 anos. O professor Igor quer fazer uma Só complementando as preciosas lições do professor João Glicério, eu queria acrescentar que às vezes em exames e concursos é usual a banca utilizar uma palavrinha que muitas vezes pega desprevenido o candidato, que é a expressão trespasse. O trespasse nada mais é do que a alienação do estabelecimento comercial. E, portanto, quando se quer vender o estabelecimento comercial, se faz um contrato que é o contrato chamado de trespasse. E eu queria acrescentar ainda que a venda do estabelecimento comercial não se confunde e não se restringe a tão somente a alienação da sede da empresa ou do local onde ela funciona ou da filial ou da sucursal. Não. A venda através do contrato de trespasse, ela abrange uma série de bens corpóreos e incorpóreos. Então, não se vende apenas a sede ou o local onde a atividade empresária é exercida, mas o contrato de trespasse abrange, além disso, questões como a marca, questões como o aviamento
questões como o know-how da atividade, todos os bens móveis que guarnecem aquele estabelecimento. Então, é um conjunto de fatores corpóreos e incorpóreos que abastecem o estabelecimento comercial e dão, de fato, um valor agregado àquela atividade econômica explorada. Então, fica a dica aí para o ouvinte que, eventualmente, pode ser realizado o contrato de trespasse, que significa a alienação do estabelecimento comercial, e essa alienação e o próprio conceito de estabelecimento comercial abrange não apenas a sede ou o espaço físico, mas também abrange bens corpóreos e incorpóreos, os móveis que guarnecem aquele estabelecimento e o aviamento existente na atividade empresária. Só mais para finalizar, né, a pergunta do Abelardo, já que ele tocou aí na questão de concessão, e como professor de direito administrativo não podia ficar calado aqui. Muito provavelmente não é uma concessão, né? Talvez uma permissão, mas certo ainda sem autorização, né? Sendo assim, tem que ver o ato que instrumentalizou essa parceria aí com a administração pública, para ver se isso está previsto lá, passar, não passar. Então, de fato, esse tipo de consulta precisa olhar o instrumento, né, contratual. Eu pensei que você ia falar que porque era autoescola, você ia pedir para ele te ensinar a dirigir. Não, isso aí eu já sei muito bem. Eu queria aproveitar mais uma vez, né, assim como fizemos na última aula extra, na segunda-feira passada, aproveitar aqui a presença de Rafael Petracioli e professor Rafael Barreto, que são dois professores, né, de ética, e pela importância dessa matéria, é uma matéria que todos que estão aqui na bancada concordam, uma matéria que o candidato tem que fechar, né, não pode se dar ao luxo de errar uma. Então, eu acho que nesses minutos finais, né, a gente poderia finalizar o programa, né, com essas dicas de ética aí do professor Rafael Petracioli, depois do professor Rafael Barreto, enfim, na ordem que vocês quiserem aí, para os nossos amigos, e já convidando para sábado, 17 às 19, estaremos aqui também fazendo essa revisão. Vamos falar mais um pouco de ética, mais de empresarial, mais de civil, trabalho, enfim, vamos tentar abarcar todas as matérias que vão cair. E o vestibular 2014.1 na Faculdade Batista Brasileira, com novo FIES, cursos de administração, direito, contabilidade, filosofia, gastronomia, pedagogia, teologia, serviço social e agora com gestão pública. Uma faculdade aprovadíssima pelo MEC, inscrições em www.fbb.br, maiores informações pelo telefone 3505-3459. Escolha melhor, faça FBB. Vamos agora com um pouco de ética aí com Rafael. Bom, a gente na última aula nós falamos, né, tanto eu quanto o Rafael Barreto, falamos da importância, pela quantidade de questões que o Estatuto do Código de Ética tem na prova. Não vou repetir aquele discurso todo para puxar a sardinha pro meu lado, mas é a verdade. Falamos também sobre a quantidade de questões e a incidência de alguns assuntos específicos sobre essa prova. Falamos para prestar atenção nos direitos do advogado, no artigo 7º, falamos das infrações, no artigo 34. Falamos também que das 12 questões a gente costuma ter umas, mais ou menos aí, 9 do Estatuto, 3 do Código de Ética, ou 8 do Estatuto e 4 do Código de Ética, enfim. E apesar das dicas da aula passada, eu resolvi falar hoje sobre uma dúvida que um aluno veio tirar comigo recentemente, e a gente percebe que normalmente o estudante de Direito ele ainda não está muito familiarizado com essa parte da prática da advocacia, que é o início da relação cliente-advogado, que é a procuração. Então, tá lá no Código de Ética, lá nas relações com os clientes, a partir do artigo 8º, e que fala da relação de mandato. Bom, a procuração é um instrumento através do qual se dá a relação jurídica de mandato entre cliente e advogado. É um instrumento através do qual o cliente dá poderes de representação ao advogado, em juízo e fora dele. Munido desta procuração, formada a relação de mandato, é que o advogado poderá postular perante os órgãos do Poder Judiciário ou também extrajudicialmente os interesses daquele cliente. Então a formação do mandato se dá dessa maneira. Primeira observação de todas, que o Código de Ética vai trazer para você, e aí não está só na letra do Código de Ética não, você vai ter que respeitar isso quando estiver advogando lá, que você não vai aceitar procuração de cliente que já tenha advogado constituído nos autos. Isso é infração ética.
Então, de cara, se lhe for perguntado, você já sabe que se aquele cliente tem procurador, tem advogado constituído naquele processo, você não deve aceitar a procuração desse cliente, salvo a ciência inequívoca do advogado anterior à cessação desta relação. Então, de cara, já fique sabendo que você não pode aceitar a procuração de quem já tem advogado. Durante a relação o mandato traz uma relação de confiança entre cliente e advogado, né? E o próprio Código de Ética vai trazer isso como uma hipótese de não extinção do mandato. O Código de Ética vai dizer para você que o mandato não se extingue pelo mero transcurso do tempo. Enquanto a relação de confiança existir entre o advogado e o cliente, esse mandato continuará ativo, a sua procuração continuará válida, a sua postulação em nome daquele cliente permanecerá. E para a gente também não perder muito tempo, porque eu faço questão que o professor Rafael Barreto tem uma dica aqui também, a gente vai falar bem rapidinho sobre a cessação, ou seja, sobre o fim, como se dá o fim desta relação de mandato. São duas maneiras, a revogação e a renúncia. A renúncia é ato privativo do advogado. Então, das duas partes que estão nessa relação, é o advogado quem toma a iniciativa de extinguir a relação de mandato. Então, o advogado renuncia àquele instrumento. A partir daquele momento, ele não vai mais ser advogado daquele cliente. Entretanto, ele se mantém na obrigação de acompanhar a causa por ainda 10 dias contados da ciência inequívoca do cliente sobre aquela renúncia. Então, não é só você decidir que vai renunciar ao mandato e contar 10 dias. Você tem que comunicar ao seu cliente de maneira inequívoca e a partir desse momento é que conta-se o seu prazo de 10 dias em que você vai continuar acompanhando aquela causa. E tudo durante aqueles 10 dias ainda é sua responsabilidade como advogado. Então, se naquele meio tempo tiver um prazo, você vai ter que fazer a sua petição, você vai ter que correr atrás da causa pelo seu cliente. A outra forma de extinção do mandato é a revogação. A revogação, por sua vez, é ato do cliente. Ou seja, o cliente não quer mais que você seja advogado dele. Ele vai revogar o seu mandato. A revogação de mandato também deve ser comunicada ao advogado, obviamente, e aí tem uma questão interessante que é quanto ao pagamento dos honorários. A revogação do mandato pelo cliente não o exime do pagamento dos honorários contratuais. Lembrando, rapidamente, eu não vou falar de honorários aqui porque não dá mais tempo, né? Os honorários não são só contratuais, temos honorários contratuais sucumbenciais. Então, a revogação de mandato não exime o cliente de pagamento de honorários contratuais. Se ele não quer mais que você seja advogado dele, tudo bem, mas ainda assim ele vai pagar os honorários que ele acertou contratualmente com você. E então, rapidamente, isso muito claro no início da relação, né? O cliente tem que saber disso, né? A gente já está quase estourando do tempo aqui, mas eu não vou deixar de passar a palavra para o professor Rafael Barreto para dar mais uma dica de Estatuto e Código de Ética, lembrando de novo que sábado, véspera da prova, de 5 da tarde às 7 da noite, 17 às 19 horas, estaremos aqui com o time todinho do Aula Extra dando dicas sobre a prova de domingo. Bem, seguindo com as dicas de estatuto, depois a gente recordar de um tema tão importante como é o tema da procuração do mandato, eu quero, em homenagem aos nossos colegas de direito privado que aqui estão, chamar atenção para um outro tema que também é recorrente na prova do AB, que passa pela área deles, que é o tema da sociedade de advogados. E tem algumas perguntas que são clássicas. A primeira delas é: de que maneira se adquire personalidade jurídica para a sociedade de advogados? É com registro dos atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB. Sociedade advocatícia não pode ser registrada em junta comercial, em cartório civil de pessoa jurídica. Nenhuma junta comercial, nenhum cartório de pessoa jurídica registra uma sociedade que tenha no objeto a advocacia. E, em contrapartida, a OAB também não vai registrar a sociedade se tiver no objeto qualquer coisa diferente de advocacia e se tiver no quadro societário alguém que não é advogado. O outro aspecto importante envolve o nome da sociedade. Sociedade de advogado pode utilizar nome fantasia? Não pode. Sociedade de advogado, ela gira necessariamente por uma razão social que tem que ter
o nome de pelo menos um dos sócios responsáveis. E o grande detalhe está no falecimento do sócio que deu o nome. A prova pergunta: você tem uma sociedade advocatícia que está identificada pelo nome de um dos sócios, por exemplo, Pato Donald e Advogados Associados, e aí o Pato Donald vem a falecer. Pode continuar utilizando o nome dele, e o estatuto prevê que o nome do sócio falecido pode continuar sendo utilizado se houver previsão no ato societário. Tem que ter essa previsão no ato societário. Então vamos ficar atento, que é um tema também muito recorrente, esse da sociedade. Tiagão, eu acho que tá chegando nossa hora aqui, né? Nós já estamos lá com o DJ de lá, mandando cancelar tudo aqui. Ele disse que vai baixar o disjuntor lá. Eu queria mais uma vez convidar os nossos ouvintes para curtirem nossa página no Facebook, Programa Hora Extra, e também convidá-los novamente para sábado das 17 às 19. Nós teremos 2 horas aqui para debater os temas, dar aquelas dicas finais especialmente para aqueles que vão fazer o OAB no domingo, mas como falamos aqui no início do programa, são temas que caem em todos os concursos que tem área jurídica, que tem essas matérias, né? Então, em verdade, apesar da gente estar falando muito de OAB, o foco são todos os concursos. Queria agradecer muito a presença dos professores hoje aqui na bancada. Acho que o programa o nível foi lá para cima de qualidade, e as aulas aqui de direito privado, né? Principalmente eu, para mim tudo é novidade, porque eu realmente não sou da área, então eu estou relembrando aqui, tentando lembrar, então para mim foi fantástico. Queria agradecer ao professor João Glicério, muito obrigado pela presença aqui, e espero contar com você, nem que seja por telefone no sábado também, para a gente poder dar mais algumas dicas para os nossos amigos ouvintes aí. Eu que agradeço a todos, agradeço o convite, e sempre que convidado for estarei aqui, e sábado com certeza estarei pelo telefone participando do programa, que eu acho fundamental e espetacular, gostei bastante. Obrigado. O professor Roberto Figueiredo também, grande figura aqui, abrilhantou demais o programa, obrigado pela presença, e sábado também espero contar com você na nossa revisão aqui. Eu também agradeço o convite, estarei sempre à disposição, e sábado estaremos de volta aqui ao telefone. Infelizmente não poderei estar presencialmente, mas estarei à disposição ao telefone. Mas o conteúdo vem do mesmo jeito. Então isso é o que importa. Também um abraço pro meu amigo Igor Tinoco, que trouxe pra gente aqui a possibilidade do pagamento parcial de cheque. Estamos todos aqui hoje ensinando a gerente de banco. Exatamente, né? Estamos todos hoje aqui enriquecidos com essa nova informação. Igor, obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade e também me coloco à disposição aqui para esclarecer qualquer dúvida. Bem, o professor Rafael Barreto já é sócio nosso, né? Tá aqui sempre que ele quiser e precisar. Daqui a um dia não vai ter nem obrigado mais. Não apresento mais e nem peço obrigado, mas Rafael Barreto, mais uma vez, obrigado, você é essa figura fantástica aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, dividindo conhecimento, né? Afinal de contas, a gente aprende que todo conhecimento que a gente adquire, ele só serve se ele é partilhado. O conhecimento acumulado que você guarda para si não tem utilidade alguma. E a rádio é uma ferramenta fantástica de compartilhar esse conhecimento que a gente acumula. É muito bacana estar podendo participar com vocês. E sábado você vai estar aqui com a gente também, né? Não, com certeza. Sábado estarei aqui com vocês aqui no estúdio, com muitas dicas aí de direito constitucional, direitos humanos, direito internacional. Uma pizza. Seria interessante ter uma pizza pra gente aqui também no sábado, né? Ele já vai trazer o coche. Tá viciado. Sábado de 17 às 19 aqui na Rádio Metrópole, essa revisão aí muito bacana pra todos vocês aí. Obrigado, boa noite. Galera, vestibular 2014.1 da Faculdade Batista Brasileira, com novo FIES, curso de administração, direito, contabilidade, filosofia, gastronomia, pedagogia, teologia, serviço social e agora também com gestão pública. Uma faculdade aprovadíssima pelo MEC. Inscrições em www.fbb.br ou maiores informações pelo telefone 3505-3459. Escolha melhor, faça a FBB, e até sábado com nossa revisão aqui na Metrópole. Obrigado, boa noite, valeu. Você acabou de ficar mais perto da aprovação. Aula extra na Metrópole, com Tiago Chuba e Rafael Petracioli.